Nunca imaginei que minha própria filha me deixaria à própria sorte. Jamais pensei que o homem com quem ela se casou tiraria minha dignidade no meu pior momento e que ela permitiria. Mas eles não sabiam que a vida ainda me guardava uma última carta, e quando eu a joguei, tudo mudou. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é só uma história, é uma cobrança de contas. Comente de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui temos várias histórias assim, onde as feridas são constantes e a vingança sempre é aquele prato que se come frio, mas com muito sabor. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e até pouco tempo acreditava em algo chamado amor incondicional. Especialmente quando se trata de família, toda a minha vida girava em torno do meu marido e da nossa filha, Amanda. Cada refeição que eu fazia, cada festa que eu planejava, cada real que eu economizava era para eles. Quando meu marido faleceu de câncer no ano passado, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Mas eu me disse, ainda tenho a Amanda, ainda tenho minha filha. Vendi a casa que construímos do zero em Campinas, cheia de memórias, noites em que acordava esperando ouvir sua voz vindo da cozinha. Amanda e o marido dela, Carlos, me ofereceram um lugar para ficar, ou pelo menos Amanda ofereceu. Carlos mal tirava os olhos do celular quando eu cheguei. Tentei não causar problemas. Fiquei no meu quartinho dos fundos, cozinhava, limpava, me oferecia para fazer compras, tentando ajudar, tentando não atrapalhar. Mas Carlos tinha um jeito de me fazer sentir indesejada. Seus olhos sempre carregavam uma irritação, como se eu fosse um caco de vidro sob a pele dele. Começou com pequenas coisas. Ele revirava os olhos se eu fazia uma pergunta, trocava o canal da TV no meio de um programa e uma vez o ouvi resmungar "parasita" ao passar por mim no corredor. Tentei me convencer de que tinha ouvido errado, mas lá no fundo sabia que não. E Amanda? Ela não dizia nada. Eu procurava por apoio, por uma palavra, mas ela sempre minimizava. Ele está estressado, dizia. O trabalho está puxado. Eu engolia a vergonha e ficava quieta. Afinal, mães fazem isso, não é? Mas naquela noite, tudo se quebrou. Estávamos à mesa. Eu tinha feito empadão de frango, o favorito dele. Amanda rolava o celular distraída e Carlos tomava cerveja, como sempre. O silêncio era pesado. De repente, Carlos olhou para mim e disse: "Sabe, talvez seja a hora de parar de fingir que isso é temporário. Não somos uma caridade." Amanda congelou. Eu olhei para ele incrédula. "Como assim?" perguntei. Ele sorriu, arrogante. "Quero dizer, quanto tempo isso vai durar? Você não trabalha, não contribui, temos contas a pagar, não nos inscrevemos para alimentar mais bocas." Meu coração disparou. Me virei para Amanda desesperada, mas ela não conseguia me olhar. "Talvez seja melhor assim", murmurou. "Se você conseguir algo mais estável, pelo bem de todos." Claro. Não gritei, não discuti, levantei-me, fui para meu quarto e fiz minhas malas. 2 malas. Era tudo o que me restava da minha vida. Nem chorei enquanto arrumava minhas malas. As lágrimas só vieram depois, quando me sentei na calçada em frente ao prédio deles, o vento cortando através do meu casaco, e percebi que não tinha para onde ir. Amanda não me acompanhou até a porta. Carlos nem se deu ao trabalho de fingir. Sentei-me no meio-fio por 1 hora, o celular descarregado, o coração também. Lembrei-me de pensar, é assim que se sente ser apagada. Naquela noite, fui para um motel barato, daqueles com papel de parede descascando e máquina de refrigerante que engole moedas. Fiquei deitada, acordada, olhando para o teto, tentando entender como tudo podia ficar tão frio, pensando no que eu tinha feito para merecer um abandono assim. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Amanda. "Quero que saiba que entendo. Te amo sempre." Sem resposta. Na semana seguinte, outra mensagem. E outra. Aniversários, pequenas novidades, nada. Só o silêncio. Se passaram 3 meses. Cada dia parecia mais longo que o anterior.
Tentei arranjar empregos, qualquer coisa, mas ninguém queria contratar uma viúva de quase 60 anos sem experiência recente. Pensei em limpar casas, cuidar de crianças, mas meu corpo não respondia como antes. A solidão era sufocante e, pior que tudo, a vergonha. Eu tinha dado tudo para aquela menina. Como ela podia me virar as costas tão facilmente? Uma noite, sentei no chão do quarto, vasculhando a única caixa que trouxe comigo que não eram roupas. Era uma caixa de memórias da casa antiga, fotos velhas, algumas cartas e, no fundo, um pequeno caderno de couro, o diário da minha mãe. Me surpreendeu. Não lembrava de tê-lo levado. Quase coloquei de volta, mas algo no toque do couro nas minhas mãos me fez parar. Acendi o abajur antigo ao lado da cama e abri a primeira página. A letra dela não mudara desde os bilhetinhos que costumava colocar na minha lancheira quando eu era criança. Letras redondas, organizadas, sempre em tinta azul. No começo, eram coisas comuns: o tempo, a igreja, reclamações sobre preços no mercado. Mas então, cheguei a uma entrada de junho. Ele veio hoje de novo. Disse que gostaria que as coisas fossem diferentes, que gostaria que eu pudesse ser sua esposa. Mas ele tem uma família, um negócio, um nome a proteger. Helena nunca poderá saber. Ela jamais pode saber. Só rezo para que um dia ela entenda o quanto a amei, mesmo que ela tivesse nascido de um erro e de um desejo. Eu li aquilo 2 vezes. Depois li de novo. Ela jamais poderia saber. Meu coração disparou. Folheei mais páginas. Entradas atrás de entradas, pistas, lembranças, encontros em hotéis, pequenos pagamentos em dinheiro que ela tentava recusar, mas precisava desesperadamente. Nunca escrevi o nome dele por completo, apenas as iniciais, HJS. Então, outra entrada. Em fevereiro, ele dizia que havia feito acordos para que, se algo acontecesse com ele, garantisse que Helena recebesse algo, uma parte do que ele tinha construído. Não seria oficial, é claro, seria perigoso. Mas ele prometeu um fundo fiduciário, uma carta. Disse que seu advogado, Dr. Leandro Gonçalves, saberia de tudo. Apenas era para procurá-lo. Foi como levar um soco no estômago. Gonçalves. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Demorei 2 dias, várias pesquisas na internet usando o computador compartilhado do motel, mas encontrei. Leandro Gonçalves, advogado aposentado de heranças, ainda registrado em um escritório particular em São Paulo. Não liguei, não conseguia, minhas mãos tremiam demais. Em vez disso, enviei uma carta manuscrita, explicando quem eu era, quem minha mãe fora, pedindo, implorando por uma conversa. 2 semanas depois, recebi uma ligação. Lembro-me da voz dele se quebrando quando mencionei o nome da minha mãe. Ele a conhecia, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Sempre me perguntei se um dia você entraria em contato, disse ele. Algo que você precisa ver. Peguei um ônibus para São Paulo na manhã seguinte. Minha mala estava meio pronta, caso ele fosse algum golpista. Mas, ao entrar naquele escritório silencioso, cheio de livros antigos e de um silêncio ainda mais antigo, soube que era real. Ele me entregou um envelope selado, amarelado e frágil. Era de Haroldo José Santos, fundador da Sterling Energia, uma das maiores empresas de petróleo do centro-oeste brasileiro. Um homem que eu vira em recortes de jornais a vida toda. Um homem com família, reputação e legado. A carta era endereçada à minha filha, Helena Luise. Não consegui ler tudo de uma vez. Chorei antes do 2º parágrafo. Ele admitia tudo. O caso, o arrependimento, o amor silencioso e, depois, a promessa. No caso da minha morte, garanti que uma parte dos meus bens pessoais, não rastreável através da minha herança, seja entregue a você, pelo Dr. Gonçalves. Você é meu sangue, e embora eu tenha sido covarde demais para reivindicar você em vida, reivindico agora na morte. Sempre amei a sua mãe e a você. O Dr. Gonçalves deslizou uma pasta pela mesa. Dentro, contas bancárias, um portfólio de investimentos modesto, certidões de propriedade, títulos, valor total, pouco mais de R$1 milhão. Olhei para os papéis, depois para ele. É real? Sussurrei.
Ele assentiu. É seu. Sempre foi. Meu coração disparou, mas não pelo dinheiro. Pela primeira vez na vida, senti-me escolhida, vista. Não gritei, não ri, não desabei. Apenas sentei, quieta, deixando a verdade me lavar como uma chuva esperada por anos. Naquela noite, no quarto do motel, não dormi. Olhei para o teto como fazia há meses, mas desta vez um sorriso surgiu no meu rosto. Eles achavam que me descartaram sem nem ao menos pensarem em mim, ou o que seria de mim sem absolutamente nada, sem dinheiro, lugar para ir. Mas não faziam ideia. Eu não estava quebrada, eu estava apenas começando. Não voltei para Campinas imediatamente. Algo dentro de mim mudara permanentemente. Eu não era mais Helena, a mãe esquecida. Eu era alguém novo agora. Alguém que fora enganado a vida inteira e finalmente conhecia a verdade. Pela primeira vez em meses, talvez anos, não me afogava na vergonha, na ideia de sempre não ser querida ou necessária para ninguém. Eu respirava clareza. Fiquei em São Paulo mais alguns dias, apenas caminhando pelos bairros, tomando café em silêncio, observando as pessoas vivendo suas vidas. Pessoas que não haviam sido descartadas como eu. Pela primeira vez não as invejei, estudei-as. Perguntei-me quais sorrisos escondiam mágoas, quem havia sido traído e quem lutara para voltar a ser visto. Quando eu não esperava mais, a mensagem de Amanda chegou. Oi, mãe. Só queria saber se talvez você tivesse um tempo para conversar. Sei que as coisas têm sido complicadas. Eu não devolvi as mensagens, não por crueldade, mas porque precisava que ela sentisse o vazio que ela havia criado. E cada vez que a dúvida surgia, eu abri o diário da minha mãe. Li aquelas palavras várias vezes. Helena jamais pode saber. Ela jamais pode saber. Mas agora eu sabia. E com esse conhecimento veio um tipo de armadura que ninguém poderia atravessar. Eu não era mais a mulher implorando para ficar debaixo do teto deles. Eu era a mulher que o possuía. Sempre acreditei que vingança não é sobre se vingar. É sobre equilíbrio. Justiça sem fogo. Uma correção, não uma guerra. Mas quando vi a resposta de Carlos depois que recebeu o aviso de aumento do aluguel, admito que um pequeno lampejo de satisfação acendeu dentro de mim. Assunto: aumento do aluguel. Isso é absolutamente inaceitável. Deve haver algum engano. Estamos sendo extorquidos. Exijo falar com o proprietário deste lugar. Moramos aqui há 3 anos e nunca atrasamos um pagamento. Isso é um roubo. Ele assinou Carlos D. Horman, como se o nome dele tivesse algum peso. Li o e-mail 3 vezes e depois o encaminhei para meu gerente de propriedades com uma simples nota. Por favor, responda usando a cláusula padrão C sobre ajustes de valor de mercado, sem exceções especiais. Carlos não estava apenas irritado, estava atônito. Sua arrogância nunca permitiu a ideia de que alguém pudesse ultrapassá-lo. Ele estava tão acostumado a estar no controle que a ideia de responder a um proprietário anônimo o enlouqueceu. Amanda tentou me ligar naquela mesma noite. A mensagem de voz era diferente, sem fingimento. Mãe, sei que você não vai atender, mas eu realmente preciso conversar com você. As coisas estão difíceis agora. Carlos está irritado. Ele desconta tudo. Estamos tentando resolver. Eu sinto sua falta. Sinto mesmo. Eu realmente preciso de você. Depois silêncio de novo. Enquanto isso, eu acompanhava os extratos bancários chegando. A ML Holdings estava estável, até lucrativa. Os outros moradores eram tranquilos, respeitosos e pagavam em dia. Só Carlos fazia barulho e Amanda estava no meio de uma tempestade. Mas as coisas mudaram quando eu recebi o relatório trimestral do gerente do prédio. Anexadas estavam fotos do apartamento de Carlos e Amanda. Banheiro com mofo, azulejos da cozinha rachados, correspondência acumulando no chão. Eles estavam cortando custos, vivendo num mínimo. Eu deveria sentir pena. Em vez disso, senti clareza. Não era apenas sobre aluguel, era sobre poder, e Carlos estava perdendo rapidamente. Correu pelo prédio a notícia de que ele começara a fazer horas extras no trabalho. Amanda foi vista chorando nos degraus dos fundos uma tarde por outro morador. Eles estavam se desfazendo por dentro e eu não precisei dizer uma palavra.
Era essa parte que eu sempre voltava. Por tanto tempo eu implorei para ser ouvida. Implorei para Amanda enxergar quem Carlos era, quem ela estava se tornando ao ficar ao lado dele. Agora eles engasgavam com o próprio silêncio, e eu assistia de cima, literalmente. Meu novo apartamento tinha vista para o pátio deles, prédio diferente, andar mais alto, bairro seguro, uma visão que eles nunca poderiam pagar. Não os observava todo o tempo, apenas o suficiente para lembrar que eu não estava louca, que não tinha imaginado a traição, que o que fizeram comigo merecia consequências. Ainda assim, algumas noites eu me encontrava sentada junto à janela, segurando meu celular, olhando para a última mensagem de Amanda. Eu realmente preciso de você. A mulher dentro de mim, a mãe que sofre, mas a mulher que eu me tornara sabia que aquilo era apenas o começo. Sempre pensei que a dor vinha em momentos barulhentos, portas batendo, palavras gritadas, cenas públicas. Mas a verdadeira dor é silenciosa. Vem na forma de um recado de voz não respondido, uma mensagem deixada sem leitura, o silêncio entre você e alguém que um dia chamou você de mãe. As ligações de Amanda pararam, as mensagens diminuíram, mas o estrago do outro lado só crescia. Pelo que soube pelo pessoal do prédio, a tensão no apartamento deles virou hostilidade aberta. Carlos ficava irritado com todos, recusava pedidos de manutenção e exigia inspeções desnecessárias, procurando alguém para culpar. Amanda, me contaram, parecia que não dormia há dias. Eu não me regozijei, não comemorei, não se tratava de vê-lo sofrer. Era algo muito mais doloroso. Ver a filha que criei permanecer voluntariamente em uma gaiola e chamar aquilo de amor. Uma tarde, o gerente do prédio me enviou um relatório após uma queixa de barulho. O vizinho de baixo ouvira uma discussão acalorada, gritando sobre perder o controle e isso é tudo sua culpa. Carlos saiu batendo a porta e só voltou na manhã seguinte. Amanda passou a noite inteira trancada dentro do apartamento. Luzes apagadas, cortinas fechadas. Eu esperei. Não por Carlos, por ela. Foram 2 dias longos e doloridos. Então, quando o sol começava a se pôr atrás das árvores, o interfone do meu prédio tocou. Oi, aqui é a Amanda Harmon. Eu queria saber se Helena, quer dizer, minha mãe, mora aqui. Meu coração parou. Não respondi de imediato, apenas olhei para a tela, congelada. Lentamente, pressionei o botão para liberar a porta. 10 minutos depois, uma batida suave ecoou na porta do meu apartamento. Quando abri, ela estava ali, parecendo uma sombra da menina que criei. Pálida, maquiagem borrada, camisa amassada. Parecia 20 anos mais velha do que era. Ficamos nos olhando por muito tempo, nenhuma de nós falou. Finalmente, ela soltou um suspiro. Oi, mãe. Afastei-me. Ela entrou devagar, como se não tivesse certeza se podia. O quarto estava silencioso, exceto pelo tilintar das xícaras enquanto eu preparava 2 canecas de chá. Não perguntei por que ela estava ali. Não perguntei como ela estava. Apenas lhe entreguei o chá, sentei-me à sua frente e esperei. Não sei por onde começar, disse ela, a voz quase um sussurro. Eu não disse nada, continuei em silêncio, olhando para baixo. Carlos ele não é fácil, tá sempre bravo, culpa o aluguel, culpa mim, culpa até o cachorro do vizinho, pelo amor de Deus. Ainda assim permaneci em silêncio. Achei que estava fazendo a coisa certa. Naquela época, quando pedimos para você sair, pediram como se eu tivesse escolha, e eu só queria manter a paz, não queria mais conflito. Com o Carlos, ela fez uma pausa. Ele disse que você nunca sairia se não empurrássemos você. E eu... Deus, eu me odeio por ter concordado. Tomei um gole de chá. Sinto sua falta, sussurrou, mas não sei como consertar. Estudei seu rosto. Cada linha, cada vacilo. Ela procurava perdão, mas tinha medo de pedir. Então, dei a única coisa que podia dar. Silêncio. Porque às vezes, silêncio é mais seguro que a verdade. Ficamos assim por quase 1 hora. Ela não pediu dinheiro, não pediu ajuda. Apenas queria ficar perto de mim, e eu deixei. Quando finalmente se levantou para sair, segurou minha mão. Me desculpe, disse,
por tudo. Eu não respondi. Apenas segurei sua mão um pouquinho mais do que ela esperava. Ela se afastou primeiro e, com lágrimas nos olhos, caminhou até a porta e saiu. Não chorei, mas no instante em que a porta se fechou, afundei na cadeira, segurando o calor da xícara de chá como um salva-vidas. Ela havia vindo, olhara nos meus olhos, e eu sabia que as rachaduras finalmente começavam a aparecer. O poder verdadeiro não exige levantar a voz. Você não bate portas, não grita ameaças. Puxa um fio aqui, fecha uma porta ali e observa os que te subestimaram começarem a se contorcer. E Carlos, ele estava se contorcendo. Depois da visita de Amanda, as coisas ficaram mais sombrias naquele apartamento. Eu não precisava de câmera para saber. Dá para sentir uma casa desmoronando se você ouvir com atenção. A equipe de manutenção contou que Carlos ficara descontrolado, indo até o escritório da administração 2 vezes por semana, exigindo saber quem era o proprietário do prédio. Queria nomes, queria um rosto, queria alguém para o culpar. O fato de não haver ninguém fez ele entrar em espiral. Começou a investigar. Eu sabia que ele iria. Carlos não era do tipo que aceitava a derrota silenciosamente. Eu já tinha visto como ele vasculhava o celular de Amanda quando ela demorava demais no mercado, conferia recibos, comentava sobre o tempo que ela levava para fazer tarefas. Possessivo, não chega nem perto. Então, quando começou a procurar um nome por trás da ML Holdings, eu estava preparada. Ele tentou consultar registros públicos, mas meu advogado havia registrado tudo através de um trust de privacidade, sem nomes, sem pistas. Depois vieram os e-mails falsos para o gerente de propriedades, fingindo ser um inquilino, perguntando quem era o dono do prédio, desajeitado, desesperado. Ele até ligou para o cartório de títulos, fingindo ser advogado, representando outro imóvel. O funcionário percebeu e nos informou imediatamente. Quando essas tentativas falharam, ele voltou-se para dentro de casa. Amanda, não sei exatamente o que aconteceu, mas uma vizinha ligou para o escritório da administração pedindo para que alguém verificasse os Harmons. Disse que ouviu o vidro quebrando, vozes elevadas, aquele tipo de raiva que não vem só de contas, mas de medo. O zelador subiu lá. Ninguém respondeu, mas pela porta podia ouvir Carlos andando de um lado para o outro, resmungando, Amanda chorando. O silêncio depois foi mais pesado que os gritos. Dias depois, recebi um envelope estranho, sem remetente. Dentro, um bilhete. Eu sei o que você está fazendo. Acha que é esperta, mas não me assusta. Vou descobrir quem você é e quando descobrir vai se arrepender. Sem assinatura, mas reconhecia a caligrafia. Carlos escrevia como falava, raivoso, irregular, pressionando demais o papel. Segurei a carta com as mãos, coração batendo, não de medo, mas de memória. Lembrava de um momento em que ele estava na cozinha, olhando para mim como se eu fosse sujeira. Amanda estava ao lado, não apenas silenciosa, mas cúmplice. Agora ele era quem se debatia, engasgando com a incerteza, gritando no vazio. Poético, mas perigoso. Então eu redobrei os cuidados. Pedi ao meu advogado para contatar a segurança do prédio. Instalamos mais câmeras, discretas, legais, rotineiras. Protegi os outros moradores. O prédio não ia desmoronar porque um homem não suportava o peso de sua própria ruína. Amanda não ligou de novo, mas soube do gerente do prédio que ela estava indo a pé para o trabalho. O carro deles fora vendido. Contas de serviços reduzidas. Luzes apagadas à noite, sem aquecimento algumas noites. As rachaduras não estavam só no relacionamento deles. Estavam na própria sobrevivência. E ainda assim, através de tudo, mantive distância. Isso não era sobre vingança. Era sobre resolução. Deixar o mundo de Carlos encolher até ele perceber quão pequeno realmente era e permitir que Amanda decidisse se ficaria na gaiola ou encontraria a chave que eu colocara bem à sua frente. Eu sabia que ela ainda não estava pronta, mas as paredes estavam se fechando. E segredos têm um jeito de escapar pelas frestas. Não esperava aquela batida na minha porta naquela noite. Haviam se passado dias em silêncio. Nenhum e-mail da administração, nenhuma mensagem de Amanda, nenhuma ameaça anônima, só silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece uma tempestade encurvada à distância esperando. Mas quando a batida veio, suave, lenta, algo no meu peito apertou. Abri a porta.
Amanda estava encharcada pela chuva, segurando uma sacola de compras contra o peito como se fosse a única coisa mantendo-a em pé. Os olhos vermelhos, a boca aberta, mas nada saía. Parecia que havia perdido as palavras dias atrás. Afastei-me. Ela entrou devagar, pingando água no piso de madeira. Entreguei-lhe uma toalha e nos movemos sem falar. Aqueci a chaleira, servi 2 xícaras de chá de camomila. Ela sentou-se na beira do sofá como se não quisesse ficar muito tempo, como se não merecesse. Talvez não merecesse. Olhou para o chá, olhos vazios. Ele não é quem eu pensei, disse, finalmente. Fiquei em silêncio. Parte de mim sempre soube, mas me convenci de que era estresse, que ele só precisava de apoio, que, se eu fosse paciente, ele mudaria. Ainda assim, não disse nada. Ela olhou para Sina, voz trêmula. Ele acha que alguém está nos perseguindo. Tá obcecado. Tem vasculhado meu celular, meus e-mails. Semana passada me seguiu até o trabalho. Disse que queria ter certeza de que eu não estava envolvida em nada. Um arrepio percorreu seu corpo e não era por causa do frio. Perguntou se eu estava escondendo algo, se você estava escondendo algo. Isso me fez prender a respiração. Ela não esperou por resposta. Encontrei seu prédio listado em um aviso de segurança, mesma empresa de administração. Descobri. Não foi difícil. Claro que não. Amanda sempre foi esperta. Mas esperta nem sempre significa corajosa. E agora ela parecia alguém que finalmente abriu os olhos e odiava o que viu. Eu não falei. Ainda não. Sussurrou. Sinto sua falta, mas nem sei como tá perto de você agora. Minha mão apertou a xícara. Você se foi, disse ela, voz falhando, e eu deixei ele te expulsar. Finalmente falei. Não, Amanda, você não deixou. Você ficou ao lado dele. Você aceitou. Achou que era o certo. Isso a paralisou. Piscou, os lábios entreabertos, como se quisesse negar, se defender, mas não restava nada a defender. Levantei-me, fui até a janela, olhei a noite lá fora. Eu implorei pela sua voz naquela noite. Só uma palavra, só uma. E você ficou em silêncio. Atrás de mim, ouvia suspirar. Um som quieto, quebrado. Não achei que seria tão ruim, disse. Pensei que poderia controlá-lo, convencê-lo. Você não controla um homem assim. Ou você sobrevive a ele, ou você o deixa. Ela não respondeu, nem precisava. Ficamos em silêncio por muito tempo. 2 mulheres que compartilhavam sangue, mas não confiança. Ainda não. Talvez nunca. Quando finalmente ela se levantou para sair, colocou a xícara cuidadosamente na mesa, olhos marejados. Não espero perdão, disse. Só precisava me lembrar do que era me sentir segura. E quando a porta se fechou, senti algo mudar no peito. Não reperdão, ainda não, mas a centelha mais fraca de algo que um dia poderia crescer, se ela permitisse. O convite foi enviado numa terça-feira de manhã, silencioso, profissional, sem alarde, reunião obrigatória para discutir reformas no prédio. Semana seguinte, sala comum. Perguntas bem-vindas. Eu sabia que Carlos estaria lá. Sabia que não resistiria. Ele queria um nome, um rosto, alguém para apontar o dedo. Ele não fazia ideia de que estava entrando direto nas mãos da mulher que ele descartou como um eletrodoméstico quebrado. No dia da reunião, cheguei cedo. Usei um blazer cinza chumbo e jeans escuros. Simples, elegante, irreconhecível. Meu cabelo, agora em ondas suaves, descia pelos ombros. Eu não parecia nada com a mulher que antes implorava por um fio de dignidade na mesa da cozinha de Amanda. A sala comum se encheu devagar. Os moradores foram chegando aos poucos, alguns curiosos, outros irritados, a maioria indiferente. E então apareceu Carlos. Ele entrou com a arrogância de quem esperava confronto. Amanda vinha atrás dele, como uma sombra. Ele não olhou ao redor, não me notou.
Só viu o gerente do prédio e foi direto até ele. "Onde ela está?" exigiu. "Quero falar com a responsável hoje mesmo." O gerente manteve a calma. "Todas as perguntas serão respondidas durante a apresentação." Carlos bufou. Amanda abaixou o olhar para os sapatos. Eu me sentei no fundo, em silêncio. A apresentação começou. Anúncios de rotina, melhorias, prazos, novo sistema de segurança, paisagismo atualizado, isolamento acústico aprimorado. Todas mudanças práticas, decisões inteligentes, financiadas em parte pelo próprio aluguel que Carlos reclamava com tanto amargor. Então o gerente fez uma pausa. "Gostaríamos de agradecer a ML Holdings pelo compromisso em revitalizar o prédio e priorizar o conforto dos moradores. A proprietária está aqui hoje. Alguém tem perguntas?" Levantei-me. A sala virou-se. Caminhei lentamente para frente, calma, firme. Cada passo, um tambor silencioso no meu peito. O rosto de Carlos torceu de confusão, depois descrença. Amanda se abriu em choque. "Boa noite", disse. "Meu nome é Helena. Sou a proprietária deste prédio." Podia-se ouvir uma agulha cair. Carlos levantou-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão. "Você? Isso é uma piada? Que tipo de jogo é esse?" Olhei para ele, de verdade, e vi as rachaduras que ele tentava esconder, o suor na nuca, o inchaço sobre os olhos, o pânico. "Não é jogo", disse baixinho. "É só negócio." Ele deu um passo à frente. "Você manipulou tudo. Estava por trás disso o tempo todo. Aumentou nosso aluguel, quer nos arruinar. Eu dei teto a vocês. Fiz melhorias. Tratei todos os moradores igualmente. O que eu não fiz foi esquecer." Ele abriu a boca para falar, mas me virei para o grupo. "Se alguém tiver perguntas sobre as mudanças ou melhorias, terei prazer em respondê-las depois da reunião. Obrigada." Afastei-me. A reunião continuou, mas a tensão não saiu do ar. Carlos não se sentou, apenas ficou ali, tremendo, furioso. Amanda segurava as mãos firmemente no colo, olhos arregalados e marejados. Quando a reunião terminou, moradores vieram falar comigo, apertar mãos, fazer perguntas, agradecer. Alguns desconfiavam. A maioria não fazia ideia. Carlos esperou a sala esvaziar, então marchou até mim. "Você acha que ganhou?" sibilou. "Isso não é nada. Você fez um inimigo." Fixei meus olhos nele, no mesmo nível. "Não, Carlos. Eu não fiz nada. Você fez. No dia em que olhou nos meus olhos e me tratou como se eu não importasse." Amanda se colocou entre nós. "Carlos, pare!" Ele se virou para ela, chocado. "O quê? Você acabou de..." "Eu disse pare!" repetiu, mais alto dessa vez. "Ela não é sua inimiga. Nunca foi. Você é." Ele olhou para ela como se tivesse sido atingido. E, de certa forma, foi. Amanda se virou para mim, voz trêmula. "Eu não sabia, juro. Sobre o prédio, do dinheiro, nada disso." Assenti lentamente. "Eu sei. Por que não me contou?" "Porque você precisava ver, não só ouvir." Ela piscou, tentando conter as lágrimas. Carlos bufou, recuando. "Vocês duas merecem uma a outra." "Não", disse baixinho. "Ela merece melhor." Virei-me e saí. Pela primeira vez desde aquela noite horrível na cozinha deles, senti algo mudar dentro de mim. Não vingança, não satisfação, mas poder. Silencioso, firme, inteiramente meu. Amanda apareceu na minha porta 4 dias depois. Dessa vez segurando algo que fez meus joelhos fraquejarem ao vê-la. Um livro. Couro gasto, canto rasgado, lombada quase despedaçada. O diário da minha mãe. Abri a porta sem uma palavra.
Ela entrou, olhos arregalados, respiração trêmula. Eu li. Meu coração parou. Não queria bisbilhotar, apressou-se a dizer, mas reconheci sua letra. Só estava procurando algo que fizesse sentido. O silêncio caiu entre nós como uma cortina pesada. Eu não sabia de Haroldo, nem do dinheiro, nem da herança, nada disso. Assenti lentamente. Eu também não sabia, até não ter mais nada a perder. A voz dela quebrou. Mãe, por que você não me contou? Por que me deixou acreditar que era indefesa? Eu olhei em seus olhos. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Eu era indefesa. Na noite em que você fechou a porta para mim, eu não tinha plano, não tinha dinheiro, nem lugar para chorar sem que alguém batesse na porta dizendo para me controlar. Amanda estremeceu. Eu encontrei o diário no meu pior momento, quando contava moedas para jantar, quando não falava com ninguém há uma semana. Aquele diário não apenas me disse quem eu era, lembrou-me que eu importava, que minha mãe não apenas me amava, lutava por mim, silenciosamente, sem nunca poder mostrar. Amanda sentou-se, mãos fechadas no colo. Eu não sei como me tornei o tipo de filha capaz de fazer o que fiz. Fico me perguntando isso repetidas vezes. Caminhei até a janela, olhando a rua lá embaixo, o suave murmúrio da vida passando. Você não se tornou assim de uma hora para outra, disse. Foram pequenas escolhas, deixando coisas passarem, escolhendo a paz em vez da verdade, acreditando que amor significava lealdade, mesmo quando doía. Ela se levantou e veio até mim. Eu o deixei. As palavras caíram no ar como uma bomba. Ele tentou vasculhar minhas coisas de novo, meu notebook e minha bolsa. Eu disse não. E acabou. Ele gritou, fez as malas e saiu. Disse que voltaria. No dia seguinte, troquei as fechaduras. Não sei quem sou sem ele. Ela admitiu, voz trêmula. Mas prefiro descobrir do que continuar desaparecendo. O silêncio pairou, denso com tudo que não dissemos. Então ela olhou para o diário. Você não mereceu o que eu fiz, o que nós fizemos. Não posso consertar isso, mas quero tentar. Aproximei-me lentamente e sentei ao lado dela. Eu sonhei em ouvir essas palavras, disse. Mas quando você as diz agora, não consertam o passado. Elas o reescrevem. Ela me olhou, confusa. Segurei sua mão suavemente. Você me vê agora? Isso muda tudo. Sentamos juntas por um longo tempo. Um silêncio que não machuca, mas cura. O tipo que vem depois que a verdade finalmente se fez ouvir. Antes de Amanda sair, ela parou na porta. Você não me criou para ser fraca, disse. Só esqueci o quanto você era forte. Sorri suavemente. Não, respondi. Você não esqueceu. Só parou de olhar. Agora ela estava vendo tudo. Não apenas quem eu me tornei, mas quem eu sempre fui. Quando o e-mail de Carlos chegou, quase não o abri. Só o assunto já me embrulhou o estômago. Precisamos conversar agora. Li lentamente, cada palavra dele afiada, desesperada. Sei tudo sobre o prédio, sobre a herança, sobre o seu pequeno segredo com o fundador da Sterling. Você acha que é esperta, que pode arruinar minha vida e sair sorrindo? Vou deixar claro, se você não desfizer isso, irei à imprensa. Seu nome, o caso da sua mãe, tudo. Vamos ver como a sua preciosa reputação se mantém quando todos souberem de que tipo de família você realmente vem. Fiquei em silêncio, surpresa. Ele finalmente conectou os pontos. De alguma forma, por Amanda ou suas investigações, descobriu a verdade. Mas eu não tinha medo. Eu havia planejado esse momento desde o dia em que comprei o prédio. Encaminhei o e-mail ao meu advogado. Na manhã seguinte, Carlos recebeu uma carta de cessar e desistir. Ela continha registros de todas as mensagens ameaçadoras que enviara ao escritório do prédio, documentos falsificados enviados por um escritório de advocacia falso e e-mails adulterados que conseguimos rastrear até seu endereço de IP. Havia reclamações de moradores, registros de sabotagem de manutenção e até gravações de suas explosões em espaços públicos do prédio.
Não precisávamos mover processos criminais. Uma única ação por difamação e assédio foi suficiente. Ele entrou em pânico, e eu soube disso quando Amanda me ligou 2 dias depois. Ele se foi, disse, voz trêmula. Fez as malas enquanto eu estava no trabalho. Deixou um bilhete dizendo que estava sendo perseguido. Disse que você arruinou a vida dele. Ele arruinou a própria, respondi baixinho. Amanda ficou em silêncio. Desculpe novamente, disse, sempre achando que ele merecia meu silêncio. Você tinha medo, respondi. Já estive lá. O medo te faz pequeno, mas você não precisa continuar assim. Não demorou para Carlos tentar retaliar, postando indiretas nas redes sociais sobre corrupção e traição. Nunca citou nomes. Não podia, não depois da segunda carta do meu advogado ameaçando ação legal por cada palavra publicada. Depois disso, ele se calou publicamente. Privadamente, eu sabia que ele nunca esqueceria o dia em que ele percebeu que a mulher que ele jogou para fora com 2 malas e um rosto cansado agora possuía o telhado sobre sua cabeça, o contrato de locação e as chaves de cada porta que antes batia na minha cara. Amanda, por outro lado, estava se transformando. Mudou-se do apartamento em 1 mês, encontrou um pequeno estúdio perto do trabalho, começou terapia, entrou para uma aula de arte comunitária. Até me pintou algo, uma fênix abstrata em vermelhos e dourados, que pendurei acima da lareira. Conversávamos mais, não todos os dias, mas de forma real, honesta, sem fingimentos. O último pedaço do quebra-cabeça chegou em um envelope. Outra carta, desta vez do advogado Dr. Sérgio Monteiro. Parabéns, Helena. O prédio foi oficialmente transferido. Os últimos inquilinos assinaram novos contratos. A ação contra o Sr. Harmon foi resolvida a seu favor. Agora você pode vender, manter ou reestruturar como desejar. Dobrei a carta cuidadosamente e a abracei ao peito. Não se tratava apenas de dinheiro, propriedade ou vingança. Era sobre verdade, sobre reivindicar meu nome, minha história, minha força. Na manhã seguinte, liguei para uma imobiliária. Estava pronta para fechar o último capítulo e abrir a porta para uma vida que eu não precisava mais apenas sobreviver. Vendi o prédio no final da primavera, documentos finais assinados em uma terça-feira ensolarada, sem alarde, sem cerimônia, apenas o clique tranquilo de uma caneta, um aperto de mão firme e o peso de 3 anos de dor, traição e silêncio finalmente saindo dos meus ombros. O dinheiro entrou na conta no dia seguinte, mas eu não comemorei. Em vez disso, escrevi um cheque generoso, metade para um abrigo local de mulheres e crianças em crise, o tipo de lugar que eu gostaria de ter conhecido naquela noite em que fiquei na calçada com 2 malas e ninguém para ligar. Pedi que construíssem uma ala com o nome da minha mãe, Casa Eliana, um modo de honrar a mulher que me deu força em silêncio, que escondeu uma vida inteira de segredos para que eu pudesse um dia descobrir a verdade e me tornar mais do que o mundo esperava. A outra metade usei para comprar uma pequena casa. Nada extravagante, apenas uma charmosa residência de 2 quartos na mesma rua onde cresci em Campinas. Carvalhos na frente, balanço na varanda, espaço suficiente para silêncio, curar e plantar tomate se eu quisesse. No dia da mudança, Amanda ajudou a carregar as caixas. Mal dizia algo. Eu também não, mas depois de desempacotar, ela sentou-se ao meu lado no balanço da varanda. Pernas dobradas, olhos percorrendo a rua como se tentasse reconhecer a menina que costumava ser. Lembro de andar de bicicleta por aqui, disse suavemente. Você sempre esteve segura aqui, respondi. Eu tinha esquecido como isso era bom, sussurrou. Não falamos sobre Carlos. Não havia necessidade. O capítulo dele havia se encerrado sem final dramático, apenas silêncio. Ele desapareceu para uma nova cidade, novo emprego, provavelmente uma nova mentira, mas não antes de assinar um acordo de confidencialidade e deixar suas ameaças de lado. Ele era um fantasma agora. Amanda ficou para o jantar. Fizemos sanduíches de queijo grelhado e sopa de tomate como antigamente quando ela era pequena. Ela riu ao queimar um lado. Eu ri quando ela tentou culpar a frigideira. Foi a primeira risada verdadeira que compartilhamos em anos. À noite, depois que ela saiu, fiquei na janela, segurando uma xícara de chá com ambas as mãos, vendo o luar se espalhar pelo jardim da frente. Pela primeira vez em muito, muito tempo, disse as palavras ao voz. Eu te perdoo. Não para Amanda, para mim mesma.
porque essa era a parte mais difícil. Não levantar das cinzas, mas aprender que eu nunca fui o fogo que tentaram apagar. Eu era a esparca que subestimaram. Eles me ensinaram que silêncio era fraqueza, mas eu aprendi a transformá-lo em arma. Tentaram me apagar e eu me tornei alguém que nunca poderiam me esquecer. Sentei no sofá, abri o diário uma última vez e deixei uma nota para Amanda encontrar algum dia. Você não precisa do amor deles para ser digna. Não precisa da aprovação deles para ser forte. Só precisa da verdade e nunca, jamais esquecer quem você é. O relógio tic-tac, tic-tac batia suavemente. Meu chá esfriava, mas meu coração finalmente estava aquecido. Não precisava gritar, não precisava vencer, só precisava ser. E esta, meus amigos, foi a minha história, sobre perdoar a quem merece perdão, a quem faz por merecer o perdão e simplesmente esquecer a quem sequer me via como alguém. Carlos tornou-se apenas uma lembrança ruim na vida da minha filha e praticamente inexistente na minha. Ficamos mais unidas, respeitando nossos espaços e entendendo e ouvindo uma a outra. Ela encontrou outra pessoa algum tempo depois, que a faz feliz e que a tem como companheira e não um muro de lamentações. Eu também encontrei alguém, aliás, alguéns. 2 gatos e um cãozinho que me fazem companhia e que me mostram que nunca é tarde demais para ter novas companhias, mesmo que estas não se expressem com palavras. Aproveitem e se inscrevam no canal para ver muitas histórias satisfatórias como esta. Ative o sininho e não perca nada. Até a próxima!